Bom, são exatamente 14 horas. Eu não sei, eu sempre defendo que, do ponto de vista institucional, se a gente combina um horário, a gente inicia no horário. Eu acho que é importante construir essa cultura. E, ao dizer isso, eu repito que aqueles que, porventura, cheguem depois, não significa necessariamente que foi desatento ao cumprimento do horário. Né? Várias circunstâncias que estão para além do nosso controle podem impedir que os colegas acessem a sala a partir das 14 horas. Se vocês, eu não sei, Gabriela, você pode colocar a apresentação? Quero agradecer à professora Gabriela, a todos que fazem o Centro de Formação da CEMED, pela concepção e organização desses encontros formativos. Quero agradecer à equipe do departamento presente também e a cada um de vocês. Nós encaminhamos na quinta-feira passada um documento que a CEMED está chamando de Diretrizes Educacionais. Esse documento foi enviado em seu formato digital para as unidades escolares, né, para as equipes gestoras, e no texto do memorando, ao qual ele foi anexo, a gente pediu que as equipes gestoras colocassem o documento à disposição de todos os coletivos escolares, de todos os professores. A gente sabe também que, na sexta, foi feita uma reunião com os gestores. Eles foram chamados por duas instituições. Pela manhã, eles estiveram com o Conselho Municipal de Educação, momento no qual aquela entidade apresentou a resolução número 1, de 9 de junho, que foi homologada pela secretária, pela professora Cecília, e que disciplina para o Sistema Municipal de Ensino uma série de possibilidades circunstanciais, em razão do contexto da pandemia, a exemplo da possibilidade de desenvolvermos, no ensino fundamental, atividades não presenciais. Portanto, pela manhã, na sexta, teve essa reunião com o Conselho. No turno da tarde, a secretária, numa sala virtual como essa, recebeu o conjunto de gestores da rede, mas também representações dos conselhos escolares, para que ela pudesse apresentar a diretriz educacional da rede a partir dessas normatizações provenientes do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual e do Conselho Municipal, e também do Ministério da Educação. Bom, nós tivemos aí a sexta, o sábado e o domingo, e iniciamos, sob a coordenação do Centro de Formação, na segunda, esses encontros dentro daquele programa do Hora de Estudo, que recebe a cada dia um grupo de professores referente a um ou mais componente curricular. Bom, a gente sabe que é muito pouco tempo para que vocês tenham se debruçado sobre esse documento, assim como a professora Wilma estava colocando há pouco, algumas dificuldades de horário ou mesmo de uso da ferramenta podem ainda não ter permitido a reunião do coletivo escolar, mas a gente espera que nos próximos dias, visto que esses encontros, eles ocorrerão também ao longo da próxima semana e na seguinte, então é tempo que a gente considera significativo para que o conjunto de professores possa ler cuidadosamente esse documento e construir suas apreciações e, inclusive, colaborar conosco na construção final do mesmo. Eu quero apresentar ele aqui muito rapidamente, porque, na sequência, a professora Ana Débora e os articuladores do DEB e CEAF falarão do instrumento metodológico que a gente está propondo para dar conta de algumas demandas que, ao longo desses 90 dias, se colocaram para a Rede Municipal de Ensino de Aracaju. E aí eu vou aqui tentar, muito rapidamente, rememorar esses 90 dias, para que a gente possa ter uma compreensão do porquê chegamos até aqui. Bom, aí no primeiro slide, nós temos o Decreto Estadual número 40.560, de 16 de março, e sua versão, aspas, para essa versão, né? Obviamente que a unidade federativa, ao disciplinar por meio do decreto um conjunto de regras,
coube a cada município trazer para as suas especificidades, sem destoar da autoridade estadual, as regras de suspensão de um conjunto de atividades, dentre elas as atividades educacionais, em razão da pandemia do coronavírus. Então, o decreto municipal de Aracaju foi o 6.094, também de 16 de março. Então, eu lembro muito bem daquele dia, daquele final de dia em que a secretária, a professora Cecília, chega para o gabinete, depois de uma reunião, né, de secretariado com o prefeito, e traz a informação de que estava suspensas as atividades educacionais na rede municipal, assim como em todo o município de Aracaju. Portanto, na rede privada e o ensino também superior. A gente não viveu antes uma experiência semelhante. O Brasil, até como todo mundo sabe, historicamente, viveu alguma coisa aproximada nos anos 70, no início do século XX, nós tivemos a gripe espanhola, mas as nossas gerações efetivamente não experimentaram esse contexto que estamos agora observando. Então, a gente, como todo mundo, ficou relativamente assustado e a gente ainda não tinha muita clareza do que viria nos próximos dias. Por favor, Gabriela, você pode colocar o próximo slide? Bom, pode ir para o seguinte. A gente, então, se deparou com o fato da suspensão das atividades, sem uma perspectiva de quando retornaríamos, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabia que duraria tanto. Naquele momento, a gente imaginava que ficaríamos 30 dias, no máximo 60 dias, sob suspensão das atividades. Nós já estamos para lá de 90 dias, e nós, no dia hoje, 8 de julho, a gente ainda não sabe quando retornaremos às atividades educacionais presenciais. A gente não tem essa clareza ainda. Então, em razão dessa posição atual, foi, sobretudo, que a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, seguindo a orientação estadual, seguindo a orientação e a experiência de outras redes no Brasil, decidiu que precisava, mesmo sob o afastamento social, sistematizar um diálogo permanente ao longo desses próximos dias com os estudantes e com as famílias. Um diálogo que a gente está chamando de formativo, né? Dentro dos limites do que a distância pode possibilitar. Você pode ir adiante, Gabriela? Bom, eu lembro que uma das primeiras preocupações que nos tomou, uma das, não foi a única, né? Quando a gente recebeu o fato da suspensão por meio daquele decreto, uma das coisas que nos preocupou foi o fato de que a gente reconhece que uma parcela do alunado da rede, ele é integrante de famílias sob regime de muita vulnerabilidade social e que, portanto, o afastamento da escola para esses estudantes resultaria na perda de um mínimo de segurança alimentar. 2 dias depois, ocorreu uma grande discussão no grupo de gestores, no grupo de WhatsApp de gestores da rede, que a gente supõe que os diretores e coordenadores traziam, naquele momento, uma preocupação que também tomava os professores, né? O que o poder público municipal, a própria rede de educação de Aracaju poderia fazer para garantir que a per capita alimentar de cada aluno pudesse chegar às famílias. Então, nos dias seguintes, a gente organizou todo o trabalho para a entrega dos kits de merenda escolar. Isso aconteceu ao longo desses 3 meses, e a gente criou um grupo de trabalho, né, nos dias seguintes, que no Departamento de Educação tinha a seguinte perspectiva: a gente vai voltar daqui a 60 ou 90 dias, a gente pensava naquela ocasião, então a gente precisa começar a rabiscar uma orientação pedagógica para as unidades escolares, para os professores, de modo que, quando do retorno, a gente possa repor essa carga horária suspensa por meio de alguma atividade pedagógica que não vai ser possível fazer presencialmente. E a gente pensou isso baseado em algumas experiências anteriores, de forma especial, em um parecer do Conselho Nacional de Educação, que
respondendo a uma demanda da educação no Rio de Janeiro, afirmou que, diante de circunstâncias como essa da pandemia, a escola básica poderia lançar mão de módulos aula não presenciais para reposição de carga horária, né? Então, quando o Departamento de Educação, nas coordenadorias de ensino fundamental, de educação de jovens e adultos e de educação infantil, começou a se ocupar de elaborar uma diretriz pedagógica, o fez, primeiramente, pensando em orientar as escolas para o retorno. O que é que acontece na sequência? Né? A gente, no dia 27 de abril, encaminhou esse documento ainda num formato muito preliminar. Que documento? Não a diretriz educacional, a diretriz pedagógica, que é uma parte do documento. A gente encaminhou no dia 27 de abril para os gestores escolares e solicitamos, naquela ocasião, que eles colocassem à disposição dos professores para que os mesmos pudessem se pronunciar, dar sugestões, de modo que a gente começasse a preparar um conjunto de orientações para o retorno. Só que o tempo foi passando e a gente não encontrava perspectiva de retorno. E, durante as entregas dos kits de merenda escolar, da primeira, da segunda, e isso voltou a acontecer na terceira, que foi mais recentemente, o que foi que nós, da gestão da CEMED, presenciamos? Mais de uma dezena de escolas e seus professores, portanto, produzindo material e enviando para os estudantes. Eram, sobretudo, escolas que atuam com os anos iniciais do ensino fundamental e com a educação infantil. Então, algumas unidades, por exemplo, montaram kits de materiais, no caso da educação infantil, sobretudo, com pincéis, com lápis de cor, né, e com outros objetos pedagógicos, montou esse kit, encaminhou para as crianças, de modo que eles pudessem se ocupar e desenvolver atividades com alguma relação curricular e com o projeto da escola. Isso a gente viu, como eu disse, em mais de uma dezena de unidades. E a gente, por exemplo, eu posso citar aqui a MF José Carlos Teixeira, Elias Montalvão, Otília Araújo de Macedo, a Berenice Campos. É sempre muito chato citar assim, porque a gente não lembra de todas e, às vezes, passa a impressão de que a gente ou não esteve atento ao trabalho desenvolvido por alguma escola em particular. Mas eu posso garantir para vocês que mais de uma dezena, nós temos 74 unidades, se não mais, pelo menos 20 escolas, a gente assistiu produzindo material sistematicamente. Quero outro exemplo, o Papa João Paulo II, que inclusive montou uma estrutura de entrega e de recepção de material produzidos pelos estudantes. Então, assim, quando a gente assistiu a esse tipo de coisa, a gente também começou a receber o Raquel, né? Meu Deus. A escola da professora, da gestora Auridete, o Bebetiúba, enfim, foi mais de uma dezena de unidades, tá, gente? Obviamente que, ao dizer isso, eu não estou aqui cobrando dos professores e das escolas que, porventura, não fizeram. É importante lembrar que as atividades educacionais estavam legalmente suspensas e que a secretaria não havia apresentado uma orientação nesse sentido. Esse trabalho que eu estou citando foi iniciativa das escolas e dos professores que as fazem, tá bom? O fato é que isso passou a exigir de nós, da gestão, jornalista Orlando Dantas, passou a exigir de nós uma outra posição nesse contexto. É isso que eu quero que fique claro para vocês. O que é que acontece? Além dessas experiências, eu dizia que a gente passou a receber cobranças de famílias, né? Passaram a ligar para as unidades escolares, as reuniões que várias escolas realizaram, mesmo remota, com pais, né? Resultou em cobrança de uma posição da Secretaria Municipal de Educação sobre a possibilidade de sistematizar um diálogo
formativo com os estudantes e com as famílias nesse momento de afastamento social. Bom, nessas circunstâncias, a secretária, então, chamou os diretores da CEMED e sugeriu a criação de uma portaria para regulamentar esse processo, a criação de um grupo de trabalho para elaborar as diretrizes educacionais. As diretrizes educacionais, portanto, contêm as diretrizes pedagógicas, mas traz também um plano de formação, um plano de comunicação e traz orientações sobre como nós pensaremos, do ponto de vista sanitário, dos cuidados e de uma etiqueta sanitária, o retorno das atividades presenciais, né? E por que é que as orientações sanitárias neste documento, Diretrizes Educacionais, que foi encaminhado na quinta-feira passada, elas são sucintas, né? Diante de um problema gigantesco e de desafios significativos para o retorno. Porque a CEMED, juntamente com a Secretaria de Saúde, vai produzir, está produzindo, aliás, já, para apresentar à rede nos próximos dias, um protocolo sanitário, né? Ele é mais complexo e ele exige a presença da Secretaria de Saúde conosco, que é a instituição em Aracaju que tem autoridade para definir regras sanitárias para o município e, obviamente, para cada uma das nossas unidades de ensino. Então, o que eu quero dizer é que foi produto desse conjunto de coisas que a CEMED tomou a posição, seguindo a orientação da rede estadual de Sergipe, das experiências de outras redes pelo Brasil, de disciplinar e normatizar a possibilidade do desenvolvimento de atividades curriculares não presenciais para o ensino fundamental. Mas aí é importante também destacar duas coisas. Ontem, um colega nosso fez a seguinte pergunta: Manuel, você não acha que vocês demoraram muito para apresentar essas diretrizes para nós? Veja, a Secretaria Municipal de Educação, ela compõe o Sistema Municipal de Ensino e ela não tem autoridade para, por exemplo, ela não tinha autoridade para propor atividades curriculares não presenciais sem que o Conselho Nacional de Educação, sem que o Conselho Municipal, que é o órgão disciplinador do nosso sistema, se posicionasse acerca disso. E aí eu quero lembrar que o parecer nacional número 5, que autorizou a educação básica a produzir atividades curriculares não presenciais, ele é do dia 28 de abril, e a nota técnica que o aprovou e sua homologação é de 1º de junho. Portanto, antes disso, a CEMED não poderia dar qualquer orientação nesse sentido. E a CEMED teve que esperar 9 dias depois para que o Conselho Municipal de Educação se pronunciasse sobre a matéria. Então, no dia 9 de junho, o Conselho, portanto, aprova e é homologada a Resolução Normativa Colmeia número 1. Portanto, é a partir desses dois documentos que a CEMED pôde vir a público para dizer de sua intenção e da possibilidade de sua rede oferecer atividades curriculares à distância no ensino fundamental, certo? Bom, aí, duas coisas que eu acho que é importante destacar aqui. Aliás, uma última. A formalização de um termo de cooperação técnica com a SEDUC para que a CEMED possa dispor, possa oferecer ao conjunto de suas unidades escolares um acervo de videoaulas e de outros objetos pedagógicos disponíveis no site da Secretaria Estadual de Educação e que poderão ser utilizados pelas nossas escolas no desenvolvimento das suas atividades durante esse período. Além disso, a CEMED está articulando um conjunto de parcerias com a TV Câmara, com outras redes de TV. É possível que rádios também adentrem essas parcerias, de modo que a gente possa oferecer e articular com o trabalho das escolas tempos e espaços de aprendizagem para a cidade de Aracaju nesse momento de afastamento social. Bom,
Na sequência, eu vou falar rapidamente da diretriz pedagógica. Bom, o documento no seu conjunto tem o objetivo de nortear os profissionais da educação em suas práticas pedagógicas, presenciais ou não, bem como lançar luzes quanto às medidas e orientações necessárias quando do retorno das aulas presenciais. Esse é o objetivo das diretrizes educacionais, documento que foi encaminhado na última quinta-feira. Ele está dividido em orientações pedagógicas, orientações formativas, ou um plano de formação ele traz, que nós iniciamos a execução sob a coordenação do Centro de Formação, dirigido pela professora Gabriela, na última segunda-feira, e esse plano de formação, ele terá continuidade, pelo menos com um conjunto de temáticas que a gente considera prioritárias nesse momento, pelas próximas 2 semanas. E além do plano de formação, ele traz orientações de comunicação, de como é que a rede e cada escola pode se comunicar com as famílias, com os estudantes, e ele traz também, como eu disse lá no início, algumas orientações, sobre os cuidados, sobre uma etiqueta, né, sanitária que devemos ter num momento como esse. Pode adiante, Gabi. Bom, falando especificamente das orientações pedagógicas, o que é que o documento traz? Ele traz o desafio de que a rede e cada escola terá que reelaborar o calendário escolar, e aí eu volto a lembrar do documento que nós encaminhamos, o Departamento de Educação, no dia 27 de abril, ele trazia o texto preliminar das orientações pedagógicas, e ele trazia 2 modelos de calendário. Naquela ocasião, eu problematizei no texto do memorando que gostaria que as escolas se pronunciassem sobre o documento. A professora Bárbara disse que não está visualizando os slides. Pessoal, verificar aí o que está acontecendo, se é um problema. Os demais estão visualizando? Olha, a Andresa Lobo disse que também Sim, não. Sim, professor. Sim, estamos visualizando normalmente aqui. Andresa, e a outra colega, o pessoal vai verificar aí, tá bom? Professora, pronto. Gabriela está sugerindo que, quando isso acontece, a gente sai e retorna. Às vezes é um problema na nossa conexão. Bom, eu vou continuar então para concluir. O documento, no capítulo, eu vou chamar assim, no capítulo que trata das orientações pedagógicas, ele traz essa proposta de reelaboração do calendário, e eu estava dizendo que quando a gente enviou o documento no dia 27 de abril, a gente encaminhou também 2 modelos de calendário. Como a gente estava em abril, e havia uma possibilidade, até com uma certa ingenuidade, a gente não tinha uma visão clara da pandemia, havia uma possibilidade, né, uma discussão nacional da possibilidade de retorno das aulas presenciais, ou em junho, final de junho, ou início de julho. Então, pensando nisso, a gente incluiu na discussão que o documento trazia sobre atividades curriculares complementares, as ACCNP, a gente trazia como isso ficaria num calendário escolar, caso iniciássemos em junho ou em julho. A gente não pediu naquela ocasião que as escolas decidissem se começariam em junho ou julho, porque isso não cabia a nós, cabia a orientação sanitária dos órgãos da saúde, da próprio Poder Executivo. O que a gente queria era, nós estamos pensando na possibilidade de reposição de aulas com atividades curriculares complementares, que a gente chamou de ACCNP. Só que a gente estava pensando, não sei se ficou claro na minha fala, lá no início a gente estava pensando em fazer isso quando do retorno. O professor retorna às aulas, aos encontros presenciais, dá conteúdo ou seu programa curricular nos encontros e oferece aos alunos uma atividade curricular complementar que ele vai desenvolver em casa e que isso vai constituir como elemento de reposição de carga horária não dada durante a suspensão. Quando a gente
num outro momento, entende, a partir das normatizações, que isso pode também se constituir em uma atividade à distância, aí a gente acrescenta no final a IUP, atividade curricular complementar não presencial, né? Então, veja, gente, para o ensino fundamental, na educação infantil, o que o documento está propondo é um conjunto de sugestões para serem comunicadas às famílias, para que elas possam desenvolver no ambiente da casa, de modo a contribuir com o desenvolvimento físico e emocional e mesmo cognitivo das crianças de 0 a 5 anos. Não está autorizado atividades à distância para a educação infantil. Agora, a partir do domínio pedagógico que a escola possui, a gente pode oferecer orientações, a gente pode informar e comunicar às famílias o que elas podem e devem observar no cotidiano do desenvolvimento de suas crianças de 0 a 3 anos, portanto, da creche, e de 4 e 5 anos na pré-escola. Pode ir adiante, Gabi. Pode ir adiante. Bom, então, a professora Ana Débora e os articuladores falarão na sequência e apresentarão de forma mais didática e também mais detalhada o que a gente está chamando de atividades curriculares complementares não presenciais, que a gente está denominando, conceituando como estratégias de estudos escolares não presenciais de caráter suplementar, ordenados para dar suporte à apropriação de objetos de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e competências referendados pela Base Nacional Comum Curricular, Currículo de Sergipe, Cadernos Pedagógicos da Rede. Pode ir adiante. Bom, na sequência, as diretrizes educacionais, documento encaminhado na última quinta, traz um plano de formação que a gente está em vias de execução, ou, melhor dizendo, cuja execução nós iniciamos na última segunda-feira e se prolongará pelas próximas 2 semanas, e traz também algumas orientações para o contexto sanitário. Mas, repetindo, para finalizar, a Secretaria apresentará nos próximos dias um protocolo sanitário para orientar as escolas e seus trabalhadores para o retorno às atividades presenciais. Além disso, a CEMED também está estudando e vai executar algumas intervenções nas unidades escolares, de modo a deixá-las aptas para algumas práticas que agora vão se tornar obrigatórias no que tange à higiene. Então, por hora, era o que eu queria dizer para vocês. Fico à disposição. O documento traz aí um quadro, um plano de encontros formativos que nós estamos realizando. E, assim, como eu disse lá no início, eu entendo que entre quinta da semana passada e hoje, diante de tantas outras coisas que vocês certamente estão fazendo, reuniões nas escolas, talvez não tenha sido tempo suficiente para uma leitura muito cuidadosa do documento. Caso não tenham feito, eu peço que façam. É muito importante que vocês se apropriem do documento e nós todos estamos à disposição para os esclarecimentos necessários. Por exemplo, como nós já fizemos um encontro com gestores na semana passada e já encontramos 2 grupos de professores essa semana, já ficou claro uma grande demanda por esclarecimentos acerca de uma série de aspectos, e a professora Ana Débora está combinando com os coordenadores pedagógicos das unidades de ensino um novo encontro na próxima sexta-feira para dirimir essas dúvidas. Hoje, nós encaminhamos para as unidades escolares, e eu peço que vocês solicitem aos seus colegas gestores acesso a esse documento, a portaria CEMED, que vai disciplinar esse conjunto de atividades. Então, era o que eu tinha para dizer para vocês por hora. Agradeço pela atenção.
Gabi ou Ana Débora? Boa tarde. Como é que vocês aí... Boa tarde. Já estão me ouvindo? Boa tarde. Eu estou sim. Sim, professora. Minha internet está oscilando um pouco, então eu vou contar vocês agora e vou desligar a câmera, porque ajuda para não cair a ação, ok? Peço licença, peço desculpas também ao mesmo tempo. E vou pedir mais ainda a contribuição de Davi, que por conta de problema da conexão, a gente combinando dele apresentar, colaborar nessa fala sobre as atividades não presenciais, complementares não presenciais, certo? E eu vou atuando aqui como uma espécie de comentadora, ok? Davi? Pois não, professora? Está apresentando já. Pronto. Bom, eu vou iniciar e depois, logo em seguida, eu vou passar a palavra para Davi, ok? Como o professor Manuel falou, a gente estava aguardando as definições legais acerca do que a gente chama de atividades não presenciais ou também para o ensino remoto. O Conselho Nacional se manifestou sobre a possibilidade de utilização dos 25% da carga horária de 800 horas ser utilizada com atividades não presenciais ou com ensino remoto. É importante destacar que não é educação à distância, que é uma outra estratégia de ensino que se caracteriza por a distância da escola, mas ela não pode se inserir na modalidade de educação à distância, certo? Porque a educação à distância tem diretrizes específicas para a sua modalidade. Quando o Conselho Nacional de Educação se manifestou, foi quando os estados, os maiores estados, a exemplo de atividades, e precisavam tornar a resolução do Conselho Estadual da Educação e do Conselho Municipal. Quando a resolução número 1, de 9 de junho de 2020, do Conselho Municipal de Educação foi publicada, legitimou a utilização das atividades pedagógicas não presenciais com o cumprimento de até da carga horária, que não foi cumprida nesse período que nós estamos afastados da Professora Ana Débora, o áudio está cortando. Então, é a internet, Davi, o pessoal está reclamando aqui no chat. Realmente está com cortes e o pessoal está com dificuldade de acompanhar. Estão colocando até aqui no chat. Ô, Ana, Davi não podia fazer essa apresentação, não sei. E aí você podia... Davi tomava, não sei se é o caso, estou aqui propondo apenas. Posso sim. Davi. E você... Pronto. Tá ok, e você saía e retornava para ver se melhora. Tá. Pronto. Pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Davi, como já foi apresentado aí, sou colega de vocês da rede, atuando lá como técnico, né, na área de matemática, mas fazendo um trabalho em busca de uma melhoria na qualidade do ensino, né? Como técnico ajudando vocês aí nesse trabalho árduo de sala de aula. Essa apresentação, a ideia dela é justamente colocar para vocês como a rede pretende implementar esse trabalho com atividades não presenciais, como a professora estava colocando. Então, para quem está visualizando aí na apresentação, né, foi a resolução número 1, resolução normativa do COMEA, do dia 9 de junho, que instituiu, né, que regulamentou essas atividades pedagógicas não presenciais. E elas vão atender, no caso, a 100% da carga horária.
Nesse período, como o professor Manuel falou inicialmente aí, que ele foi cobrado com relação à ação mais rápida, né, achando que nós tínhamos demorado, o comentário que o professor fez, que nós tínhamos demorado um pouco para começar essa ação, na verdade, nós passamos um bom tempo elaborando esse documento, pensando em estratégias, mudamos a estratégia algumas vezes em função das mudanças que ocorriam no cenário por conta dessa pandemia. Então, não foi fácil poder formular algo e apresentar a vocês como uma solução minimamente plausível. E nós precisávamos apresentar algo palpável, realmente, que pudesse ser aplicado, né, algo que pudesse ser aceito por vocês de forma mínima, atendendo aos alunos, né? Então, se alguém tiver algum comentário, por favor, abra o microfone, porque eu estou com a tela aberta aqui, eu só estou vendo a apresentação, não estou vendo vocês. Qualquer dificuldade também, é só colocar aí no chat que eu tenho como acompanhar. Então, essas atividades, nós chamamos de módulos de atividades curriculares não presenciais, elas têm a intenção de enviar, né, a gente vai enviar para os alunos em suas residências, eles vão buscar na escola, na verdade, eles vão buscar esse material e essas atividades serão desenvolvidas por eles em casa, né? Então, criamos a ideia de construção de módulos. Esses módulos têm uma carga horária equivalente a 2 semanas, então o aluno vai ter atividades para 2 semanas e após 15 dias ele vai novamente na escola buscar o próximo módulo. Nós vamos falar mais aprofundadamente com relação a isso durante a apresentação. E a gente passou a chamar de ACCNP, Atividades Curriculares Complementares Não Presenciais. O nome é grande, por isso que criamos essa sigla aí, na intenção de facilitar. E qual é a intenção aqui? É que se faça uma abordagem do ensino de forma integrada, de forma individual e de forma autônoma. Ou seja, o aluno, ele vai ter que ser integrado a um sistema novo, algo novo, porque ele nunca desenvolveu nada assim. Vamos imaginar que no ensino dos alunos, né, no ensino que nós temos tradicional, essa modalidade nunca foi aplicada com a intensidade que está se propondo aqui. Então, há uma necessidade de se integrar o aluno nesse sistema, nesse contexto. Individual, porque ele vai estar sozinho em casa, né? Imagina-se que ele está sozinho, não está acompanhado dos seus colegas, do professor, e autônomo, porque ele próprio é que vai ser protagonista desse processo. Então, ele precisa de uma autonomia para desenvolver isso, a gente precisa, no material, buscar, né, estratégias que levem a essa autonomia. E tudo isso foi criado com princípios intrínsecos a essa estratégia. A gente precisa estar muito ligado nessa estratégia de ensino remoto, né? E se desvencilhar um pouco da estratégia que nós tínhamos tradicional, né? É preciso se adaptar a essa nova realidade, buscando, nessa estratégia de ensino remoto, alcançar minimamente os alunos da nossa rede, né? Então, esse processo, ele requer uma adequação do programa de estudos ao espaço-tempo disponível. Espaço-tempo porque o aluno, ele, apesar de estar em casa e dizer que naquele horário ele estaria na escola, mas essa relação não é imediata. Ele não tem 4 horas e meia, 5 horas disponível, porque estando em casa, ele pode ter alguma outra atribuição de cuidar de um irmão e às vezes os pais não têm a compreensão dessa situação, então nem sempre a gente vai encontrar o espaço e o tempo disponível para ele de forma tradicional, como era anteriormente. Então, a gente precisa ajustar nas nossas atividades, né, fazer essa adequação do nosso programa ao espaço e tempo do aluno. O espaço também porque ele precisa, no ambiente de casa, desenvolver a atividade de forma diferente do que ele faria na sala de aula, né, porque a estrutura da sala de aula é diferente, né, então não há muito o que acrescentar nisso, né, nós temos essa compreensão de que vai ser tudo bem diferente. E, a partir daí, nós estabelecemos algumas regras didático-metodológicas próprias, né, que se adequam a esse percurso que está sendo proposto. Então, a primeira preocupação nossa foi de analisar o nosso currículo, né, preciso fazer um recorte curricular, ou seja, eleger um currículo prioritário, porque não há como cumprir o currículo pleno numa situação em que estamos, com
já há alguns meses sem aulas, mesmo à distância, a gente vai precisar de mais tempo para trabalhar, se comparássemos com a situação anterior, em que estávamos dando aula presencial. Então, nós tivemos a preocupação de eleger um currículo prioritário, ou seja, o que é que vai ser foco na nossa aprendizagem. E a professora Ana Débora, nas nossas pesquisas, lá na busca de orientação, ela encontrou o Instituto Reúna, né, um material muito bom, produzido por eles, que eles chamam de mapas de foco da BNCC. Então, o Instituto Reúna, ele fez uma análise da BNCC e elegeu, né, habilidades prioritárias ou habilidades focais. Essa expressão já foi modificada, né, nos mapas, vocês vão ter acesso, eles utilizam uma outra nomenclatura, né? Alguém me ajude a se lembrar aí, eu não anotei aqui, mas eu acho que é atividades prioritárias. Aprendizagem focal, Davi. Aprendizagem focal e aprendizagem complementar. Pronto, aprendizagem focal, né? Ao invés de habilidade, é aprendizagem. Perfeito, obrigado. Obrigado, professora. Então, aprendizagens focais e aprendizagens complementares. O nome pode ser diferente, mas a ideia é a mesma. O que é que eu preciso ensinar de forma essencial, né? O que é foco no meu ensino? Então, o Instituto fez o quê? Pegou todas as habilidades de um determinado ano sério, na verdade, de todos, né? A gente vai analisar um exemplo aqui de uma, e a gente visualiza quais são as habilidades ou quais são as atividades que devem ser desenvolvidas de forma prioritária. Aquilo que deve ser trabalhado com o aluno prioritariamente naquele ano. O que é que ele vai precisar, né, o que é introduzido naquele ano, que ele precisa concluir o ano tendo uma fluência, né, uma capacidade de fluência naquela habilidade. Então, nós podemos mostrar aqui o mapa de foco, e as outras habilidades, elas sendo complementares, elas podem ser desenvolvidas posteriormente. Não é que elas não sejam importantes, mas o foco para aquele ano, para que o prejuízo seja menor, vamos dizer assim, são essas habilidades prioritárias ou habilidades focais, certo? Vamos dar uma olhadinha aí no mapa, creio que vocês já estão visualizando aí. Nesse mapa, esse é o mapa do 6º ano de matemática, e a gente vai encontrar algo muito parecido com o que temos lá na BNCC e no currículo de Sergipe. Nós temos o texto da habilidade, né, nós podemos visualizar aqui mais próximo. Temos o texto da habilidade, né, onde nós vemos o mesmo código que aparece lá no currículo, a menos de alguma alteração que tenha sido feita por detalhes regionais, né. O currículo de Sergipe, ele tem uma alteração, o código fica acrescentado de um símbolo quando se uma informação aqui no final, né, quando se acrescenta alguma coisa à habilidade. Né? Então, o que é que diz aí o texto da habilidade? Comparar, ordenar, ler, escrever números naturais, números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. Essa habilidade, a gente vai ver que ela tem um conhecimento prévio que é necessário, que está identificado por essas habilidades aí, todas elas do 5º ano. Então, vejam, 6º ano, com habilidades que foram desenvolvidas no 5º ano como pré-requisito, como conhecimento prévio para o aluno. Então, é interessante saber em que momento o aluno viu essa habilidade sendo introduzida ou sendo trabalhada previamente, para que nós tenhamos até um procedimento, né, como fazer a introdução desse conhecimento baseado no que ele já viu. Então, quando nós dizemos ao aluno, olha, no 5º ano, vocês viram isso aqui, essa habilidade foi apresentada a vocês, vocês aprenderam esse assunto, que o aluno chama assim, assunto, né? Então, essas habilidades são introduzidas aqui no 5º ano, e a gente vem trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade, o avanço dessa habilidade aqui no 6º ano. Além disso, vem a classificação, isso aqui que é o mais importante. Né? Nós temos aqui, ó, os objetivos de aprendizagem, e aqui vem AF, atividade ou habilidade foco, né? Atividade e foco. Então, esse AF indica o que deve ser trabalhado especificamente. Então, ler, escrever números naturais, números racionais, compreender o conceito de equivalência de frações, determinar frações equivalentes.
esse objetivo está destacado em negrito e ele está com o símbolo aqui EF. Né? EF faz ênfase à expectativa de fluência, ou seja, principalmente isso aqui é que deve ser trabalhado, né, como objetivo de aprendizagem principal, como foco. Né? Então, não que você não tenha que desenvolver o restante, porque às vezes, para chegar nas frações equivalentes, né, você tem que trabalhar previamente alguma outra coisa, né? O conceito de equivalência tem que ser trabalhado, mas o foco que nós devemos ter é justamente isso aqui. Então, é muito interessante que nós, como professores, tenhamos acesso a esse mapa, não necessariamente só para essa pandemia, mas é interessante ver o que é que a BNCC apresenta como foco, né? No caso, o Instituto Reúna, que fez esse estudo, traz como foco para que a gente possa enfatizar durante o desenvolvimento das nossas atividades. Né? Então, vamos retornar aqui. Baseado nesse mapa de foco, né, a gente tem aí uma análise bem aprofundada das habilidades. Então, o tempo e o espaço pedagógico. Por conta da ausência do professor, né, a ausência física do professor, esse tempo e esse espaço pedagógico tem que ser pensado com bastante cautela. Né? Então, se o professor não está presente ali fisicamente, o material ele tem que conter informações adicionais, informações que levem o aluno a chegar naquele objetivo que nós traçamos. Né? Por isso, fazemos uso das metodologias ativas, que nós falamos bastante lá na produção dos cadernos, né, da nossa rede, os cadernos pedagógicos, e foi um assunto que foi recorrente lá, as metodologias ativas, que nada mais é do que dar um maior protagonismo ao estudante. Ou seja, ele se tornar um protagonista do seu aprendizado, um pouco maior. É claro que a gente não vai dizer ao aluno que ele vai aprender sozinho, não é essa a proposta, que ele vai aprender independentemente, que é com ele o aprendizado, que ele se torne um autodidata, mas dá a ele a oportunidade de ser protagonista nesse processo, de ter um papel mais ativo, diferente da passividade que muitas vezes aparece quando nós estamos trabalhando em sala de aula, né, que nós ficamos ministrando aquela aula tradicional em que o professor fala, o aluno às vezes pergunta e a atividade é passada para casa e a gente avança nisso. Então, as metodologias ativas, elas vêm com muita força na intenção de levar o aluno a se tornar mais ativo nesse processo de aprendizagem. Né? E entra também o papel essencial da família. Por quê? Nós falamos de metodologias ativas, de protagonismo do aluno, mas a família precisa estar trabalhando conjuntamente. Esse protagonismo ocorre pelo fato de ele estar manipulando, né, os materiais, as atividades vão ser feitas por ele, mas tanto professores quanto pais têm papel fundamental nesse processo. O professor formulando um material adequado que possa ser que possa atender a essa expectativa de um aprendizado por metodologias ativas e também buscando o auxílio dos pais em casa. Aí podemos pensar que nem todo pai tem, vamos dizer assim, a formação, né? Muitos deles nem têm um letramento mínimo, mas a gente precisa de um apoio no sentido de dar o suporte, de preparar um espaço, de um acompanhamento, porque o aluno não vai estar sozinho nisso, ele precisa de um acompanhamento de alguém. Então, nós vamos ver aqui um exemplo da atividade que nós formulamos. Essa atividade ela foi formulada por mim, pelo professor Marcos André, que está presente aí, e essa atividade ela é interdisciplinar. Nós trabalhamos com a língua portuguesa e a matemática, nós fizemos uma tentativa, né, claro que eu sei que muitos professores aqui presentes têm capacidade de produzir material igual ou até melhor, com certeza melhor, que esses que a gente está mandando como exemplo. Por quê? Porque tudo é uma experiência nova, até para nós. Então, observando aí, ó, a tarefa fala sobre unidades de medida, né? Foi o que trabalhamos no 6º ano, no que se refere à matemática. E em um determinado momento da atividade, o aluno é instigado a conhecer, mais adiante eu vou mostrar a vocês como a gente faz isso, um texto bem leve, e depois a gente passa essa atividade em que ele tem que pegar produtos, né, pacotes, caixas de produtos que ele tem em casa. Então, a gente orienta, peça ajuda
de um adulto. Porque a gente imagina que uma criança que não tem do 6º ano, né, chega em casa, começa a pegar, sei lá, 1 litro de leite, pode pegar um pacote num lugar que é perigoso, e a gente precisa dar essa orientação a ele que ele deve buscar ajuda de um adulto. Né? Então, o papel do pai é acompanhar, é ver a atividade e saber o que o aluno está fazendo. Né? Eu imagino a situação nossa em que o pai chega lá e diz, olha, você mandou na atividade meu filho pegar 1 litro de leite na geladeira e ele pegou e quebrou alguma coisa lá. Então, a gente tem que ter esse cuidado de dar essas orientações, não só para os alunos, mas também para os pais. Então, o texto traz essa orientação, né, de pedir ajuda a um adulto ou um irmão mais velho. Segundo aspecto aqui, veja, o professor não está lá no momento, então ele olhou lá, pacote de arroz, biscoito, feijão, margarina, vinagre, leite, mas ele não tem biscoito, não tem arroz em casa, então como é que ele vai fazer? E aí já tem um comando prevendo situações que possam ocorrer. Davi, você conseguiu prever tudo nessa atividade? Não sei. Quando começar a aplicar, pode surgir situações que eu não tenho domínio. Mas, na medida do possível, eu sempre busco saber se ocorrer isso, e se eu tiver essa dificuldade. O aluno será impedido de desenvolver? Não. Vou buscar solucionar esse problema. Então, você pode substituir por outros produtos. Né? E observem que na parte inferior da lista, essa tabela foi cortada, mas tem mais espaço aqui para que ele inclua outros itens que ele possa substituir pelo pacote de feijão que ele não tem, ou outros itens, né? E no final da atividade tem, você percebeu que se mede óleo de forma diferente de arroz? O mesmo acontece com macarrão e feijão? Por que você acha que existem essas diferentes unidades de medida? Então, o aluno é questionado nesse momento, e aí ele precisa buscar nessas informações o seu aprendizado autônomo. Com essa experiência que ele viveu, ele vai buscar esse aprendizado. Né? Eu creio que todos têm uma visão do que é que a gente está colocando aqui. A intenção da atividade não é simplesmente passar um dever para casa, como a gente fazia tradicionalmente. Essa atividade ela tem que ter todo o aparato, todas as informações necessárias para que aquele aluno consiga desenvolver sozinho e com a ajuda de um adulto, de um pai, essa atividade. Tá, Davi? Se surgir uma dúvida, realmente pode surgir dúvidas, e a gente precisa criar canais de comunicação com o aluno para que ele possa encontrar a solução para isso. E isso pode ser discutido com a coordenação. Pode ser que vocês tenham condição, na turma, por exemplo, uma turma em que o professor tem contato dos pais, tem contato do WhatsApp. Então, se o aluno entra em contato com o professor e tira a dúvida, é um canal que está aí. Mas essa a gente sabe que não é a realidade da nossa rede, a realidade geral. Isso pode acontecer. Então, a gente precisa criar estratégias para chegar a esse aluno e atingir da melhor forma possível e para que ele possa se autocorrigir. Nas atividades, eu sempre tentava colocar um questionamento e logo depois, na atividade seguinte, vinha uma informação que poderia ajudá-lo a resolver uma dúvida que surgiu anteriormente. Então, é uma atividade em que ele vai interagindo e ele diz, isso aqui me ajuda na questão anterior, eu posso retornar. Então, é uma forma de avançar nisso aí. Seguindo aqui, então, na organização e no planejamento dessas ACC-NP, né, a gente pensou em que uma mesma atividade fosse desenvolvida para cada ano série. Veja, isso é uma sugestão. Por exemplo, tem escolas que têm 5 turmas de 8º ano, por exemplo. 3 dessas turmas, elas são do professor Gilvan, e as outras 2 turmas são do professor André. Então, eles vão desenvolver atividades diferentes. Se eles desenvolvem atividades diferentes, a sobrecarga para o coordenador para acompanhar essas atividades pode ser maior. Então, a nossa sugestão é que eles conjuntamente discutam que atividades eles podem aplicar, né, e dentro dessa atividade única que foi elaborada, se aplicada ao 8º ano, né, a mesma atividade em matemática. Isso é uma sugestão. Né? Claro que a gente tem que fazer uma adequação do nível de maturidade cognitiva, porque tem turmas que são mais avançadas, que têm um grau de desenvolvimento maior, né, se comparadas a outras que têm uma dificuldade maior, uma maturidade
ainda não atingiu aquele nível de maturidade cognitiva e precise de uma adequação. Então, essa adequação ela pode ser feita, né, e se desenvolver essa atividade, a mesma atividade, para as duas turmas, desde que essas adequações sejam feitas. Né? Mas a sugestão é para ajudar na elaboração desse material, né, até para não sobrecarregar, se existem 2 professores no mesmo ano série, então eles podem dividir essa carga aí, um ajudar o outro, e diminuir essa quantidade de atividades a serem desenvolvidas. Bom, aí nós precisamos entender que essas atividades também, elas têm propósitos didáticos, ou seja, o que o aluno deve aprender. Mas não somente propósitos didáticos, mas também propósitos sociais. Então, é importante que venha muito forte essa visão de que a atividade ela tem que trazer algo de produtivo para a vida dele. Nem sempre eu posso fazer isso, Davi. Como é que eu posso dar um contexto social, um contexto da vida cotidiana com polinômios? É difícil. Eu sei que todos aqui concordam comigo que existe habilidades que a gente consegue inserir muito melhor esse contexto social. Mas sempre que possível, a gente tem que estar reforçando isso. E eu vou mostrar aqui um exemplo dessa mesma atividade, quando a gente fala lá sobre unidades de medida, né? O propósito didático é ensinar ele a trabalhar com medidas de capacidade e de volume. Então, o texto fala aí, né, que quando medimos líquidos, utilizamos as unidades de capacidade. A principal delas é o litro, mas também utilizamos outra, e aí a gente vai desenvolvendo, fala do vinagre lá, que ele viu lá no produto, então estou sempre me reportando a prática dele, para reforçar esse aprendizado autônomo. Então, ele está sempre pensando, poxa, para aprender eu preciso daquela atividade que eu desenvolvi, né, que eu peguei, que eu fui procurar lá, eu encontrei lá na garrafa de vinagre 500 ml, eu já sei o que significa esse ml. Então, ele está desenvolvendo esse aprendizado. Né? Então, segue. O aspecto social vem a partir do momento que eu peço para ele dar uma olhada no consumo de água, numa fatura da concessionária de fornecimento de água, né, a DESO, que a gente tem aqui. Então, eu pego lá a conta de água e mando o aluno procurar lá. Primeiro, eu trago um questionamento aqui para instigar uma dúvida, né, um desconforto. A água que chega às nossas casas é medida em litros. Se é um líquido, então poderia ser medido assim. Vamos olhar uma fatura da empresa de abastecimento, né, que a gente chama de conta de água, e procurar o consumo em litros dessa residência. Então, o aluno vai procurar e não vai encontrar. Ele vai observar que consumo faturado, lá adiante eu falo a ele que ele vai encontrar aqui nessa informação, ele é medido em M3, e ele não sabe o que é M3. E a partir daí a gente vai introduzir a ideia de volume, metros cúbicos, e vamos trabalhar mais uma unidade de medida. Então, ele olhando a conta de água, a fatura, ele vai observar que ele consome 11 metros cúbicos, e na atividade ele vai descobrir o que é 1 metro cúbico, e ele vai imaginar a quantidade de água que ele consome. 11 metros cúbicos são 11 mil litros. 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 11 mil litros. Ele depois vai perceber como é o consumo da casa dele, isso vai gerar nele uma visão de consumo consciente, né? E você pode dizer, tá aí na casa que não tem a medição de água. Realmente é uma situação que a gente precisa se confrontar, mas nem tudo que encontramos nos livros didáticos, ele vem acompanhando a realidade do aluno. É impossível produzir um material que acompanhe a realidade de uma totalidade, mas a gente pode buscar esses meios, né? Então, seguimos aí. Outra visão é a perspectiva interdisciplinar, né, que nós reforçamos também lá nos cadernos pedagógicos do ensino fundamental. Foi muito comentado, né, na produção dos cadernos, essa visão de um trabalho interdisciplinar. Não é fácil, né, porque a gente precisa ter uma boa relação, uma troca muito boa com os nossos colegas, mas é um exercício muito gostoso de se fazer. Né? Com o professor André, nós desenvolvemos essa atividade aí, e foi interessante ver
como as coisas se interligam. Ontem, o pessoal de geografia estava presente, eu não tive a oportunidade de falar, mas eu também tentei desenvolver uma atividade para o 7º ano e a gente conseguiu fazer um link com a geografia, pensando nas escalas dos mapas. Então, sempre que possível, é interessante dar ênfase a essa atividade interdisciplinar, essa perspectiva interdisciplinar, porque ela demonstra para nós que o aluno vai visualizar que está tudo interligado. Existe um aprendizado que a matemática ela complementa a geografia, que complementa a história, que é complementada pela língua portuguesa e assim por diante. Então, na organização e no planejamento também dessas atividades, é interessante pensar que o formato que nós vamos criar essas atividades, ele favoreça a apropriação e a construção do conhecimento. É uma preocupação recorrente, já falamos várias vezes que não pode ser igual ao formato de atividade que a gente passava anteriormente para casa, como atividade de casa. Ela precisa estar muito antenada nessa visão de favorecimento dessa apropriação e da construção do conhecimento. Se autoinstrucional, nós já falamos também sobre isso, o aluno tem que ler e entender como ele deve proceder, e esse aprendizado ele é mais lento, isso fica claro, que para fazer uma aula como essa presencial, eu posso muito bem acelerar esse processo, porque eu já estou com todas as informações ali para apresentar a ele, eu estou presente, e ele pode levantar questionamentos. A partir do momento que eu não estou presente, então o meu texto ele tem que ser muito claro, ele tem que instruir o aluno para que ele próprio consiga desenvolver essas atividades. Ritmo e rotina, a gente precisa respeitar o ritmo do aluno, a rotina do aluno. Tem situações que ele não vai ter como desenvolver naquele horário, ele vai precisar do pai chegando em casa. Às vezes ele está em casa sozinho, é a realidade de muitos. Então a gente precisa ter essa visão de que o ritmo e a rotina de cada aluno precisa ser respeitado. E o respeito, como eu disse, no ritmo e rotina, respeitando a individualidade do aluno. Bom, no roteiro, a gente precisa dosar o nível de dificuldade das nossas atividades, geralmente iniciando com a apresentação de atividades mais simples, num grau de dificuldade menor, para que isso seja aumentado gradativamente. Então, eu tive, em algumas situações, a preocupação de resolver parte do problema e deixar que ele simplesmente complete, para que ele entenda o caminho que foi traçado até ali. A partir de uma determinada atividade adiante, eu já tenho a preocupação de deixar que ele faça um pouco mais, até que ele esteja fazendo a atividade completa, sozinho. Então, essa preocupação é interessante. E aí entram os canais de orientação, porque sempre que possível, nós vamos ter que buscar outros canais. Tem professores que dizem que conseguem desenvolver uma aula online. Inicialmente, não foi essa a nossa preocupação, até porque a gente sabe que a aula online ela não atinge a totalidade. Então, por isso que a nossa prioridade foi material impresso. Nós vamos imprimir os materiais, eles vão receber, levar para casa. A estratégia de entrega, ela foi associada à entrega também dos kits de alimentação. Então, o aluno a mãe vai na escola pegar os kits de alimentação, ao mesmo tempo ela está recebendo esse material. Então, até essa preocupação do cronograma foi pensado para que o aluno não tivesse que deslocar várias vezes até a escola sem necessidade. E aí os canais de orientação precisam estar abertos. Isso vai de cada escola, cada coordenador, junto com a sua equipe de professores, é que tem que pensar em como vai se fazer esse canal de orientação. O próprio material tem que ter uma orientação, então tudo isso tem que ser pensado. A avaliação. A avaliação a gente pode fazer através de exercícios, de quizzes, de questionários, mas tudo dentro desse formato. A gente vai precisar avaliar o aluno, e é claro que a avaliação através de prova é inviável. Não encontramos um caminho de como fazer provas com os alunos à distância. Mas, dentro dessas atividades, a gente pode avaliar processualmente. E aí, as ferramentas são as mais diversas dentro dessa disponibilidade. A pré-avaliação, ela surge aqui como uma proposta, porque antes pensávamos que essas atividades, essas ACCNP, elas iriam ser aplicadas concomitantemente com o retorno das aulas, que foi previsto para junho. Depois, tinham até 2 calendários, início de junho e meados de junho. Não sei se vocês tiveram conhecimento.
Então, a gente pensou, em momento nenhum, em fazer esse tipo de atividade à distância por conta de todas essas dificuldades. A nossa ideia inicial era que essas atividades fossem desenvolvidas ao mesmo tempo que o aluno estava tendo aula presencial. Ele levaria essas atividades para casa e elas serviriam como atividade de casa e também para que ele desenvolvesse essa atividade sozinho e trouxesse o retorno. Então, haveria a oportunidade de ter um feedback, de uma preparação pelo professor, né? E a pré-avaliação entraria nesse momento para saber em que nível o aluno estava, porque nós tivemos apenas uma semana, praticamente, de aula e depois as aulas foram suspensas. Então, dificilmente algum professor teria uma forma teve disponibilidade de tempo para poder avaliar em que nível a sua turma estava para poder começar o seu trabalho, né? Então, essa pré-avaliação aqui ficou só como uma informação que nós tínhamos antes por conta da nossa intenção, né? Claro que é importante fazer uma pré-avaliação sempre que possível, né? E a autoavaliação, em que o aluno mesmo, nas atividades, ele consegue se autoavaliar, a gente buscar questionamentos em que ele mesmo, né, se questione quanto ao aprendizado dele, né? E isso dá um feedback para nós também muito bom. Quais são os elementos essenciais para essas atividades? Né, aqueles mesmos que a gente utilizava nos nossos planejamentos, né? Os objetivos, os objetos de conhecimento, né, que estão linkados com as habilidades, né, os materiais de suporte necessários para o desenvolvimento, ou seja, que materiais o aluno vai precisar? Eu preciso listar, né, como coloquei naquela atividade, os produtos, se em algum momento ele precisar medir a casa dele, ele precisa de uma trena ou de uma régua, então tudo isso tem que estar listado lá e previsto. Porque se eu tenho a previsão de que um aluno faça uma medição como essa, e eu sei que a maioria deles não vai ter à sua disposição aquele equipamento que ele precisa, eu não posso colocar nessa atividade o uso de um material como esse. Então, a gente precisa pensar, né, nesses materiais que ele vai precisar utilizar para desenvolver a atividade. E lembrando, pensar também em possibilidades de modificação, de ajuste, caso seja necessário. Se o aluno não dispuser daquele equipamento, ele pode recorrer a um outro equipamento. Critérios e valores avaliativos, a gente precisa estipular também, né? Quais são os critérios que nós vamos utilizar, quais são os valores que cada atividade vai ter, e isso tem que ser discutido com os professores, né? Nós fizemos aqui uma sugestão, pensando em termos de carga horária e tudo mais, mas é sugestão, da mesma forma tem que ser avaliado por vocês, vem como proposta, e isso vai ser avaliado e discutido. Tempo destinado à execução das atividades, né? A gente tem que pensar nesse tempo, tem que estar listado no nosso planejamento lá, essa informação tem que constar. Claro que também não dá para prever o tempo que todos os alunos vão fazer a atividade. Então, a gente precisa exceder um pouco esse tempo médio, prevendo que alunos com uma maior dificuldade possam gastar mais tempo. Né, tem um aluno que pode desenvolver em meia hora, mas outro leva 1h30. Então, a gente precisa dosar isso aí de modo que o aluno esteja naquela média, né, de tempo previsto para aquela atividade. E também não deixar uma atividade que seria para meia hora, constando lá por 3 horas, né, porque é uma visão que eu sei que nenhum professor tem aqui de querer enrolar com essas atividades. Nossa intenção aqui é que o aluno seja orientado minimamente, que a gente sabe que essas atividades não vão atender em sua totalidade, mas minimamente ele está sendo atendido com algum aprendizado. É porque a pandemia está aí, a gente sabe que o ano está comprometido. Nossa intenção aqui é minimizar esse prejuízo que já é certo. Né? Então, os procedimentos de estudos, né, a serem adotados, a gente deve colocar lá, né, deve constar nas atividades de forma clara para orientar os alunos e os pais. Então, esses procedimentos devem ser listados. Aí, no nosso planejamento, nós indicamos que esses procedimentos vão estar constantes, né, vão constar lá na atividade, na introdução da atividade. Vamos ver aqui um exemplo disso que a gente está falando, fica mais fácil de ver através do exemplo, né? Então, aí, nós temos aí uma atividade, né, de matemática e língua portuguesa, estão aqui os componentes curriculares. Sexto ano, do período de 6 do 7 a 17 do 7, isso é fictício.
né, só para constar, olha aqui, ó, tempo destinado à execução. Então, esse módulo, ele tem uma carga horária de 10 horas para matemática e 10 horas para língua portuguesa, o que equivale a 2 semanas de aula. Então, a previsão foi feita com base nesse princípio aí de 2 semanas de atividades. Pode-se mudar isso? Depende de como vai se estruturar na sua escola. Né? Se discutirem e verificarem que é válido isso, né, pode nos consultar na pessoa da professora Ana Débora e a gente estudar essas possibilidades aí, mas se é em favor do aluno, é para melhorar o aprendizado, eu creio que não haverá nenhuma resistência a isso. Né? Mas a gente pensou que 15 dias é um tempo ideal para a gente ter essa experiência. Por quê? Porque nessa primeira atividade, a gente vai receber a devolutiva e vai sentir como é que foi a participação dos alunos. Pode ser que nessa participação a gente tenha visto que há uma dificuldade muito grande no desenvolvimento de um determinado trecho da atividade. E isso pode ser revisto para as próximas atividades. Se a gente coloca um prazo muito extenso, né, uma carga horária muito grande, 25 horas, pode ser que quando a gente perceba essa dificuldade, a gente já tenha passado muitas atividades. Então, é interessante dosar isso aí. Então, matemática, unidade temática, grandezas e medidas, língua portuguesa, o campo e o eixo, né? O campo é o jornalístico midiático, no eixo da leitura. E aí vem as habilidades, né? Estão listadas aí, língua portuguesa, né? E matemática. Na língua portuguesa, o professor Marcos André trabalhou a questão de um texto publicitário, né? O que a gente trabalhou foi em cima disso, pegando esse gancho aí com a matemática, né? Nós temos aí os objetos de conhecimento, também apresentados, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Conseguir abranger tudo isso? Não. Por isso que vem depois, mais adiante eu vou mostrar a sugestão para a gente poder continuar essa atividade a partir do que não foi atingido nesse objetivo aí. Né? Então, os objetivos de aprendizagem, né, estimular a autonomia, né, os materiais, caderno, lápis, cola, percebam que é idêntico àquele modelo de planejamento que foi sugerido, né, por nós para as atividades presenciais. Mas é claro que aqui a gente precisa de uma adaptação. Desenvolvimento, seguir o passo a passo do módulo. Por quê? Porque nós não estamos em sala de aula presente. Então, esse desenvolvimento precisa estar orientado lá na atividade. O encerramento, enviar as atividades respondidas na próxima ida à escola. Quando ele for à escola para pegar o próximo módulo e pegar o alimento, ele vai devolver a atividade e receber a da próxima etapa. Ok? Questão de avaliação, para essas atividades aí de 10 horas, nós estipulamos o valor de 4 pontos. E estipulamos que deve ser 3,1 com um conjunto de tarefas desenvolvidas e 0,9 é um questionário, que apresentado no final, são 3 questões de múltipla escolha, e nós atribuímos 0,3 por acerto. Não sei se essa é a forma ideal, mas nós pensamos nessa forma de avaliação aí. De forma parecida, o professor Marcos André também fez aqui, valendo 4 pontos, né, colocando 0,3 por cada exercício, e assim vai. Então, sugestão da próxima atividade, resolver problemas utilizando tempo e temperatura, que não foram abrangidos nesse material. Ok? Vamos adiante. Então, como fazer uma CCNP? O primeiro passo é escolher as habilidades a serem desenvolvidas. Né? E nós temos que ter em mãos o currículo de Sergipe e os mapas de foco. Mapas de foco já dissemos por quê. Para saber quais são as habilidades foco, né? As atividades que nós devemos desenvolver prioritariamente, é preciso ter os mapas de foco em mãos e também ter o currículo de Sergipe para fazer essa ponte com essas habilidades, certo? Aí vem o próximo passo, que é elaborar a atividade ou elaborar o seu planejamento. O planejamento foi isso que apresentamos há pouco, e a atividade propriamente dita são as questões e o desenvolver, né, disso que foi planejado. Isso aqui não está engessado. Eu prefiro fazer primeiro a atividade, baseada nas habilidades, né, e nos mapas de foco, para depois fazer o planejamento, pensando no que eu vou precisar. Né? Mas, para o professor que se sente à vontade de planejar antes e depois desenvolver a atividade, é tranquilo isso. O importante é que tenha essa preocupação de verificar se essas duas coisas estão em sintonia. Né?
os elementos do planejamento são os essenciais, que nós já vimos, né? E aí vai se aplicar a atividade, e para isso precisa estar muito ligado no plano de ação, no plano de aplicação, que cada coordenador vai desenvolver e vai discutir com os seus professores, como vai ser aplicado, se quinzenal, aquilo que a gente já tinha mencionado, isso tudo orientado pelo coordenador. Corrigir e devolver a atividade. E esse processo, como vai ser também, precisamos discutir isso com relação aos protocolos de higiene, né? Existe já a orientação com relação a isso, e provavelmente vai se dar essa orientação no momento oportuno, né? E a correção, ela requer uma reorganização da minha rotina. Veja, eu vou precisar, na semana em que eu elaborei uma atividade, eu vou estar livre, a primeira atividade. Mas a partir da segunda atividade, eu vou entrar numa rotina. Entrego uma atividade e começo a corrigir outra. Quando eu terminar de corrigir, ela precisa ser devolvida e eu já tenho que ter uma outra para apresentar. Então, eu preciso organizar meu tempo para que eu não me depare com uma atividade, com muita atividade acumulada, né? Uma reorganização. Isso tudo tem que estar de acordo com o plano de aplicação, que já foi falado anteriormente aí, né? Bom, vamos agora para a atividade. Então, a gente vai ver alguns detalhes que nós ressaltamos nas nossas atividades. Através de uma situação do cotidiano, o objeto de conhecimento é sutilmente apresentado. Então, eu introduzo a atividade de matemática, tem lá unidades de medida de massa, capacidade e volume. E olha o texto que a gente pensou aqui. Você tem irmãos ou primos? Se tiver, já deve ter colocado um copo ao lado do outro para dividir o suco de forma igual. Também deve ter medido direitinho uma barra de chocolate para dividir exatamente igual. Se não, é briga na certa. Então, o aluno se depara com um texto leve, um texto que fala de realidade, né? Eu já vivi isso, ia dividir o suco com meu irmão, a gente botava um copo ao lado do outro, e a coluna de suco tinha que estar na mesma altura, porque você colocou mais para você, botou menos para mim, então era briga na certa. E isso vai levar o aluno a visualizar, né, o que eu quero ensinar a ele. Então, os alunos são motivados a encontrar em objetos de dentro de casa as ferramentas de aprendizagem. Então, quando ele começa a se deparar com esse texto, eu vou instigar, falar sobre unidades de medida, que para medir um chocolate eu vou usar um instrumento, talvez uma régua, né, para medir certinho. Para medir o suco, eu já preciso ver a coluna de água, a altura, mas eu posso também utilizar unidades de medida como ml, como o litro, não sei. Então, ele vai buscar nas ferramentas em casa, né, nos objetos de casa, as ferramentas de aprendizagem. E isso a gente já falou anteriormente, que foi aquela busca lá pelos produtos dentro de casa. E aqui a gente traz um trecho também da atividade que mostra vários instrumentos de medição que são utilizados, que alguns deles ele pode ter em casa, e que são utilizados para medir as coisas. Então, matemática passa a ter sentido para o aluno quando ele vê nos objetos de dentro de casa a funcionalidade matemática que eles têm. Então, para um aluno pode ser que uma trena de costureira não tenha nenhuma serventia para matemática. Mas a gente sabe como é útil uma trena como essa para medir, por exemplo, o comprimento da circunferência de um objeto redondo, né? Se eu for medir com a régua, já é mais complicado, mas uma trena pode me ajudar bastante. Então, vendo nesses objetos de casa a oportunidade de aprendizado. Aí, no texto publicitário, o aluno vai ser instigado a ver publicidade, é algo que todo mundo tem acesso, né? Um outdoor que passa na rua. Então, ele vai buscar nesses elementos do seu cotidiano, que está dentro de casa e que está no seu bairro e ao seu redor, na rua por onde ele passa, os elementos de aprendizagem. Aí vamos para as atividades de exploração. Os alunos, eles vão em busca das hipóteses de aprendizagem e podem precisar da ajuda de um adulto. Aquela atividade que eu falei, né? Vai olhar no pacote de arroz como é que ele é medido. Provavelmente quilogramas. O pacote de biscoito também. Já o pote de margarina, gramas. Garrafa de vinagre, mililitros. Então, ele vai explorar o seu ambiente, né? Vai em busca dessas informações que vão levar a esse aprendizado. E nessas atividades que ele vai desenvolver, ele vai construir o seu aprendizado. E na atividade de língua portuguesa, a gente destacou aqui um texto bem simples, porque
não adianta colocarmos textos complexos, textos muito elaborados e que dificulte a compreensão do aluno. Nós podemos buscar em texto simples a compreensão dele, um texto leve, um texto que ele não precise de muito recurso em termos de compreensão, né, porque ele vai ler aquele texto, vai ser um texto dentro da realidade dele, e ele vai poder interpretar com maior facilidade. Então, esse texto aí é de autoria de Marcos André. Põe o celular Samsung, J5 para carregar e tal. Então, nesse texto, o professor Marcos André foi buscar elementos do cotidiano, Casas Bahia, Brastemp, Coca-Cola. Ah, mas o aluno vai ter uma Brastemp em casa, mas ele já ouviu na propaganda lá essa informação, ele já viu a TV LG, então ele conhece essas informações, mesmo que seja da TV ou de algum coleguinha que tem. E aí, que produtos, né, lá no final ele faz a pergunta. No texto foram citados alguns produtos, marcas e estabelecimentos comerciais. Você conhece algum deles? Em caso afirmativo, quais? Então, em um texto leve, próximo ao aluno, ele vai encontrar as orientações. E aí, nós vamos apresentando a habilidade, a partir de agora se apresenta a habilidade, para que o aluno possa fazer a discussão. Veja aí, no texto publicitário, o que é um texto publicitário? Então, o professor vai apresentar aqui, tecnicamente, o que é um texto publicitário, mas ele já instigou o aluno a entender o que é a publicidade quando ele viu lá o outdoor, quando ele viu as propagandas na TV. Então, ele vai conseguir desenvolver melhor, porque ele está entendendo onde é que o texto publicitário se insere no seu contexto social. Não sei se vocês percebem, né? Acho que fica bem claro qual é a intenção nessas atividades de se trabalhar dessa forma, para que o aluno se sinta inserido, para que ele veja que no contexto dele existe aprendizado. Então, não é à toa que o slogan que nós escolhemos é a escola vai até você. Né? A escola chegando até o aluno, para que ele entenda que no contexto onde ele vive existe aprendizado. Né? E aí segue com as características que tem o texto publicitário, que não precisam ser todas elas trabalhadas, né? Mas em que a gente pode trabalhar um aspecto do conhecimento e instigar o aluno para que futuramente ele possa aprender e lembrar que em algum momento foi mencionado isso aí. Praticando. É muito bom, né, é muito importante que nós incluamos atividades lúdicas mescladas à aprendizagem. Então, a partir do momento que ele vai desenvolver a atividade, ela não tem que ser só uma atividade mecânica, né? É claro que na matemática a gente precisa de um momento de assimilação do conhecimento, de fixação do conhecimento. E aí ele tem que ir para a prática mesmo. Mas, sempre que possível, a gente tem que inserir uma atividade lúdica, para que ele entenda que, em algum momento na atividade, vai vir algo que lhe dê um certo prazer de desenvolver aquela atividade. E aí o professor Marcos André pensou num caça-palavras, em que ele vai procurar os meios de comunicação nesse caça-palavras. E existem aplicativos que geram o caça-palavras, assim como você pode formar uma tabela no Word e criar esse caça-palavras também aí manualmente. Então, o que nós temos a apresentar na tarde de hoje seria isso aí, certo? Essa é a visão da nossa rede, e a intenção é mostrar a vocês modelos, não modelos prontos, mas modelos a serem questionados, a serem melhorados, né? Nós entendemos claramente que nossa rede ela dispõe de um grupo de professores muito capacitados que podem, sim, desenvolver excelentes atividades. Fica o desafio para nós, para buscarmos encontrar nessas atividades que nos inspirem a levar, a produzir materiais de qualidade para os nossos alunos. Eu devolvo a fala aí à professora Ana Débora, ou ao professor Manuel, e agradeço a todos pela atenção. Davi, parabéns, viu? Gostei muito da sua fala tranquila. Que bom, não tinha escutado Obrigado. Você ainda, porque a Ana Débora sempre faz essa apresentação. Parabéns. Eu só quero acrescentar uma coisa para os colegas. Veja, para além desse desafio da aprendizagem, uma mãe ligou aqui para o departamento na sexta-feira da semana passada e eu fiz assim, questão de atender e conversar com ela. Ela é mãe de 2 alunos, pelo menos ela disse, do Santa Rita. E ela disse assim, professor, o município vai desenvolver atividades, vai encaminhar para casa, porque eu estou desesperada com esse tempo de suspensão das aulas,
e gostaria de saber. Veja, ela disse bem assim, eu sei que está dado o prejuízo da aprendizagem dos meus filhos. Eu sei que o ano letivo que está acontecendo, ele está praticamente perdido. Então, eu não estou aqui pedindo a vocês para solucionar esse desafio. Eu sei que é um desafio muito difícil. Agora, eu gostaria que ele recebesse alguma atividade, que eles recebessem alguma atividade. Então, assim, a partir de um depoimento como esse, eu penso que, pelo menos é assim que eu estou pensando. Eu estou sendo muito sincero com vocês. Eu quero que a gente se esforce, todos nós, e aí eu quero que vocês, inclusive, mapeiem as dificuldades que vocês vão ter, por exemplo, para acessar, eu digo vocês, a escola, né, e os coletivos, e nos informem. Porque, assim, o que eu puder fazer para pegar o material, levar até a casa do aluno, eu vou fazer. Não vou aqui garantir para vocês que eu vou resolver esse problema nas 70, mas vou me esforçar para. Nas 74, vou me esforçar para, sabe? Para ajudar vocês nesse sentido. Porque o que é que eu acho que é muito importante neste momento? A gente articular um diálogo sistemático com os alunos, com as famílias, né? Não tenho a menor dúvida que essa é uma preocupação também de vocês. Há uma cultura de evasão na educação básica brasileira. Há um problema muito sério em razão do nível de vulnerabilidade social no qual vive milhares de famílias. E aí esse tempo prolongado de afastamento pode reforçar essa distância. Certamente, a gente, por exemplo, quando voltarmos à atividade presencial, teremos que fazer um grande movimento para que muitas crianças efetivamente voltem à escola, seja no ano letivo 2020, seja no ano letivo 2021. Então, acho que é importante esse diálogo. E eu não tenho a menor dúvida que muitas crianças e muitas famílias vão aceitar de bom grado. A gestão do Sabino Ribeiro me enviou na terça-feira, ou foi na segunda noite, a foto de uma criança que a mãe publicou no Instagram e marcou a escola, marcou o perfil da escola. A escola mandou um kit de livros da biblioteca, livros de leitura, né, literários, literatura infantil, para os alunos, e também encaminhou um conjunto de atividades para serem desenvolvidas a partir dessas leituras. E ela estava muito satisfeita, muito feliz. Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar vocês nesse sentido, vocês tenham absoluta certeza que nós faremos. Ana ou Gabriela? E assim, tem uma pergunta que eu considero, tem várias importantes perguntas no chat, mas a CEMED está finalizando um portal no qual ela colocará um conjunto de atividades, de aulas, de videoaulas e de materiais pedagógicos que estará à disposição de vocês e dos alunos, que vocês poderão apontar como objeto para uso pelo aluno. Então, haverá também essa possibilidade. O que a gente não quer é tirar do aluno que não terá acesso a este portal, ou a este link, ou à internet, a possibilidade de receber algum material físico, por exemplo. Tá bom? Oi, Manuel, estou aqui. Tem muitas perguntas, eu precisei, acabou caindo novamente na internet, eu perdi um pouco a sua fala aí final. Mas eu creio que tenha sido em resposta a algumas perguntas que estavam no chat, não é isso? E assim, tem a elaboração e a produção dos módulos. E é exatamente essa provocação, Fábio, que você faz, que está nos desafiando, eu acho que é um nível totalmente autoral, né? Há quanto tempo a gente fala que a gente observa algumas atividades de professores da rede, que são atividades maravilhosas, que não ficam a dever a nenhuma das atividades que são elaboradas e construídas por esses profissionais que produzem livros didáticos, que são dedicados a livros didáticos. E nós fazemos, e agora é um novo desafio. E eu acho que é isso que está provocando mais ainda da gente um sentimento é o seguinte: vamos aceitar esse desafio, vamos experimentar, porque na realidade, Fábio, e todos os colegas aí presentes, não há a fórmula
certa. Há algumas teorias que fundamentam esse trabalho que a gente vai utilizando para poder tentar elaborar um material que seja de material, tem que ter um design mais acessível, porque, de certa forma, o nosso material didático comum que a gente utiliza, livro didático, as apostilas que a gente organiza, ele vem num formato em que a gente está ali na sala de aula mediando a relação com aquele material, a gente provoca, a gente levanta curiosidade, a gente aponta problema, responde o problema, e agora nós não vamos ter. Então, o material não pode ser o mesmo. Esse design, esse novo design é totalmente necessário. Por isso que eu digo, eu acho que isso que está dando mais esse gostinho de desafio na gente. Porque a gente não conhecia esse formato. Assim como você, eu também me senti provocada. Como é que a gente vai fazer isso? E aos poucos a gente está tentando. Não vou dizer que está perfeito, né? Mas a gente está tentando. E é esse o convite que eu faço a todos vocês, que a gente experimente, a gente se permita experimentar para que a gente possa tornar menos injusta essa realidade, certo? Em que a gente não aumente esse fosso da desigualdade, das injustiças sociais, que a gente já está vendo, né? Que para a população mais pobre, a população da nossa escola pública, com certeza o impacto é muito maior. É um convite que a gente faz. Tem alguma pergunta que eu precisa ser respondida? Alguém quer se inscrever? Ô, Ana. Alguém quer se inscrever? Mais alguma pergunta? Ana e demais colegas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Até motivado por uma questão que foi colocada nos encontros anteriores. Oi? Por exemplo, esse conjunto... Vocês estão me ouvindo bem? Esse Sim, conjunto, vamos supor assim... Chama, Manuel. Os professores, se não todos, mas aquele que achar pertinente, e aí Ana Débora e os demais articuladores, Davi, o pessoal do CEAF, a própria Gabriela, se quiser me corrigir, fiquem à vontade. Os demais, se quiserem problematizar também, obviamente. Eu, por exemplo, né, se eu tivesse em regência agora, com esse desafio, talvez eu optasse por pegar as competências gerais da BNCC, as 10 competências, e a partir, se não de todas, mas pelo menos daquelas mais relacionadas ao meu componente curricular, e desenvolver um conjunto de atividades que permitisse o aluno caminhar no sentido de se apropriar, vamos supor, desenvolver essa competência. Claro que ela é geral, ela se aplica ao conjunto do ensino fundamental, por exemplo, ou do próprio, incluindo, inclusive, o próprio ensino médio. Mas eu vou pegar o exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo. Valorizar, que é a primeira, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural e digital para entender e explicar a realidade. A princípio, parece demasiadamente complexo, né? Mas, veja, o desafio de conhecer historicamente e de tentar compreender os fenômenos naturais, sociais e culturais pode se desdobrar num conjunto de tarefas que vai ajudando o aluno a caminhar no sentido de construir e de amadurecer nessa compreensão. Eu posso pegar, por exemplo, uma que é mais relacionada, de repente, ao campo das ciências, por exemplo, né? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global. Veja, tudo que está se discutindo no contexto dessa pandemia tem profunda relação, por exemplo, a questão dos medicamentos, o uso de medicamento sem o acompanhamento médico, o consumo do medicamento e as implicações que isso pode resultar
para a saúde e até para dificultar o controle de certas doenças e de vírus e bactérias, né? Enfim, o que eu quero dizer, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, é que eu posso pegar essas competências ou aquelas específicas do meu componente curricular, né? E desenvolver um conjunto de desafios não necessariamente ligados aos conteúdos, aos objetos de conhecimento organizados cronologicamente, mas eu posso criar desafios que façam meu aluno pensar sobre esse conjunto de realidades. É uma possibilidade, né? Provocá-los a pensar sobre... Oi. Manuel, eu gostaria de dizer que sua fala é de uma coerência e de uma sensibilidade contextual que faz todo sentido, porque quando você fala das 10 competências, ela perpassa por todas as etapas e por todos os componentes. Então, eu acho que é muito pertinente a sua fala. Ok, era isso que eu queria dizer para vocês e a gente pode continuar conversando hoje e depois sobre isso. Obrigado, Gabriela. Abraço. Tem ainda mais algumas perguntas, e, sobretudo, em relação ao envio das atividades. Olha só, gente, esse modelo de atividades, ele foi pensado para um modelo impresso, formato impresso, porque, como foi dito anteriormente, a ideia era que fosse realizado concomitante ao ensino presencial. Todavia, em razão desse tempo que a gente vem levando de isolamento, de distanciamento social, para conter o contágio do coronavírus, a gente está estendendo também esse tempo em casa. A gente não sabe quando vai retornar. Então, as atividades serão não presenciais, de fato. E a gente sugere que a atividade seja impressa. O que não quer dizer que a gente não vá utilizar formato digital, não. Ana. Oi. Alô, eu só quero acrescentar, porque eu fiz uma fala, e parece que as sugestões que que Marcos e Davi propuseram, com os dois modelos aqui apresentados, por exemplo, na minha avaliação é exatamente isso, né? Vocês pegaram coisas do cotidiano, realidades do cotidiano do aluno, para fazer eles pensarem competências, valores e habilidades que são do projeto pedagógico escolar. O que eu quero dizer, portanto, com isso é que a gente pode desenvolver essas aprendizagens sem necessariamente a sequência de objetos de conhecimento que a gente está acostumado a trabalhar. A gente pode pegar o objetivo e traçar um conjunto de estratégias que a gente avalie, que leve o aluno a alcançar esse objetivo. Desculpa estar falando mais uma vez e atrapalhando. Ok, professor, nada, sua fala é sempre muito bem-vinda, porque traz muita contribuição. Eu estava respondendo, as colegas estavam falando, e as colegas que estavam perguntando no chat sobre o envio das atividades, se só pode ser impressa ou se pode ser digital. Pode, no formato que a escola e o coletivo de professores achar mais conveniente e que garanta o acesso de todos. O que não pode, a gente ter um único meio de envio dessas atividades, porque nem todos têm condições de acessar a esse material por um único meio, certo? Eu vi que o professor Arthur colocou aí no grupo que ele disse que tem utilizado o WhatsApp e que tem sido bem sucedido. Ótimo, se a escola resolver utilizar o WhatsApp, e preciso que observe que a maioria, todos os alunos, tenham esse acesso. Caso contrário, não vai surtir o efeito. Então, tem que ter também a possibilidade de entrega da atividade impressa, com a própria devolutiva, certo? E sobre os cuidados de higiene em relação à atividade impressa. O tempo que a gente está destinando para a entrega devolutiva do aluno e para que essa atividade seja entregue novamente ao professor para correção, tem respeitado esse tempo que a gente chama de quarentena do material.
seguindo toda a recomendação sanitária que os órgãos oficiais vêm apontando, certo? Mais alguma pergunta? Pessoal, mais alguma pergunta? Por favor, esse é o nosso primeiro encontro, né, nesse caso, né? Professora, do Entre grupo nós de professores. matemática e ciências, sim. Tivemos segunda-feira encontro dos professores da área de linguagens, ontem Não, professor... mas com esse tema, com esses Com questionamentos que esse estão sendo tema, sim, feitos. teremos mais encontros para poder aprofundar esse tema. Esse é o primeiro. Pronto. Ana Débora, Obrigada. eu gostaria de falar um pouquinho. Eu falei logo no início, né? Acho que não estavam todos ainda, sobre que esse momento agora está sendo gravado. Vai ser disponibilizado um link no YouTube do CEAF, mas o link também vai pelos grupos de WhatsApp e vai por um doc para a gestão de todas as escolas, para aqueles que assistiram e participaram agora e para aqueles que não puderem assistir e não participar. A gente está recebendo muita solicitação para que esse momento fosse ofertado em 3 turnos, manhã, tarde e noite, mas nesse formato a gente não tem condições de oferecer em 3 turnos, né, manhã, tarde e noite, então a gente fez a gravação já para isso, para vocês que quiserem assistir e aqueles que não puderam participar. Na sequência, na próxima semana, a gente continua com o programa Horas de Estudo, com ensino híbrido. A gente vai ter a participação da professora doutora Rita Amorim e da professora doutora Sheila. Professora Rita, acho que todos conhecem, foi inclusive o próprio professor Manuel quem sugeriu o nome da professora Rita e da professora Sheila, são nossas colegas, né, trabalham com a gente na CEMED, são professoras da CEMED, são doutoras em tecnologia, então educacional, elas vão ter uma participação na próxima semana, e em seguida a gente vai estar aprofundando, a gente vai fazer uma oficina de aprofundamento esse planejamento de atividades, né? Davi e Marcos são articuladores, a gente tem o foco em língua portuguesa e matemática, e a partir dessa sugestão, dessa referência que está aí, os outros componentes também vão preencher os seus instrumentos que estão dentro das diretrizes educacionais no contexto da pandemia, que foi o que a professora Ana Débora acabou de apresentar. Então, para vocês ficarem tranquilos, porque na semana seguinte a gente vai ter um tema forte, que é o ensino híbrido, e logo em seguida a gente vai ter uma oficina para poder estar esclarecendo as dúvidas. E eu reitero o que a Ana Débora falou muito bem, é que estamos todos aprendendo nessa caminhada, tudo é novo para todo mundo, para todas as redes, não é só para a rede de Aracaju, é para a rede estadual de Sergipe, para todas as redes do país também é tudo muito novo. Então, a gente vai aprendendo e esclarecendo as dúvidas junto com vocês. O importante é que a gente está se apoiando, a gente se coloca à disposição também para qualquer dúvida e qualquer orientação que a gente puder, que estiver dentro da nossa competência, esclarecer ou encaminhar, tá certo? Então, eu agradeço aqui a oportunidade do CEAF de estar participando junto com o Departamento de Educação, que elaborou o documento e que fez todas essas orientações, parabenizando Ana Débora, professor Marcos André, professor Davi, e a contextualização do professor Manuel para esse momento. A gente segue na sequência amanhã com os professores dos anos iniciais e os professores de educação física. E na próxima semana a gente retoma também nos mesmos dias de horas de estudo, também com a gravação, tá certo? Obrigada, Ana Débora. Gabi, obrigada. Professora Juliana, obrigada. A sua contribuição no chat. Eu espero que seja assim. Eu acho que em breve teremos essa participação, essa adesão dos alunos, mas não temos certeza ainda. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Davi, que me substituiu nessa apresentação e foi assim brilhante, muito claro, muito tranquilo, sabe? Melhor do que eu, inclusive. E aos professores que estão aqui presentes, dizer que estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada a todos. Bondade sua, viu? Professora, boa tarde. Oi, Raquel. Eu queria ressaltar o que a professora Cristiane falou, né? Um momento como esse que nós estamos passando,
é muito importante que nós todos tenhamos entendimento, né, de que é sim muito importante que os alunos, né, continuem com o seu material de currículo, né, com aquilo que precisa ser estudado. Mas também é muito importante, né, focar a questão da humanização, né. Então, juntar essas duas coisas, né, nós também, professores, estamos com a saúde mental também bastante abalada, como vocês devem estar, né. Na escola que eu trabalho, um coordenador, ele chegou a ser internado pela Covid e ontem o pai dele morreu, entende? Então, assim, está muito difícil para todos nós, né, tudo que está acontecendo, né, em escala mundial. Então é isso, né, que como a senhora mesmo falou, né, que nós possamos nos unir, né, e nos ajudar e termos paciência e fé, né, de que vamos conseguir passar por tudo isso, né, e é só um momento. E sempre pensando nisso, na saúde mental de todos, né, porque as crianças realmente, não adianta receber material curricular sem afeto, né, sem esse cuidado, né, da saúde mesmo, né. Então, eu só queria mesmo agradecer a Cristiane, né, por ela ter colocado isso, né, escrito no chat, né, que da proposta que mas a escola dela está fazendo, né, em relação a essa questão humanização mesmo, né, que é muito importante para nós nesse momento. Obrigada, viu, gente? Obrigada por tudo. Obrigada, Raquel, pela contribuição. Nós estamos tentando, né, e atuando em todas as frentes, inclusive nesse acolhimento, tanto ao profissional e quanto ao aluno. Como eu disse, Gabi reiterou, a gente está experimentando, certo? E a gente tem, sim, estratégias para poder atuar nesse sentido, ok? Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada, tá? Estamos realmente todos muito abalados, emocionalmente muito fragilizados, né? Eu acho que é um sentimento coletivo dessa vez, e a gente tem se esforçado para sair ileso dessa situação, e é o que a gente torce para todo mundo também, certo? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Gabi? Pode fechar, ou pode fazer as considerações finais. Você falar com quem? Você falou, Gabi? Foi. Um abraço para vocês todos, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Manuel, pela oportunidade. Tchau. Saúde e paz para todos. Até a próxima Gabi. semana, Tchau. se Deus permitir. Até. Um forte abraço a todos vocês, colegas. Virtual. E com máscara. Passando álcool em gel também, viu, Davi?